progressiva, que é o que você quer e é o que você precisa, você precisa ser muito bom em alguma coisa. E aí vem toda essa questão, você não faz ideia de como é fácil se tornar bom em alguma coisa. Agora, por que existem tantas pessoas talentosas, disciplinadas, esforçadas, pessoas que têm talento, pessoas que têm disciplina, pessoas que trabalham duro? Por que tem tantas pessoas que não conseguem sair do lugar? Porque estão no trabalho errado, estão na profissão errada, não tem... ou elas até estão no trabalho certo, mas elas não têm um modelo financeiro que encaixa naquilo que elas fazem. E a maioria de nós, e eu tenho suspeitas, talvez você seja essa pessoa, a maioria de nós acorda ali pelos 37, 38... 40 anos, e aí olha para a vida e diz, que diabos eu fiz com a minha vida? Não era para ser assim, eu tinha um sonho, eu achei que a vida ia ser diferente, eu achei que eu iria ganhar dinheiro, eu achei que o meu trabalho ia me render mais. Eu tinha uma ideia de como as coisas iriam ser, e agora eu não sei mais de nada, eu perdi tudo. Eu não sei mais nem o que eu quero, não sei mais nem... Você sabia que a maioria das pessoas só começa a ganhar dinheiro depois dos 40? Você sabia disso? Você sabia que a maioria das pessoas só começa a ganhar dinheiro depois de se sentir assim? E se você é mais novo, porque eu sei que tem gente que tem 17, 18 anos e está acompanhando as lives, não perca esse tempo precioso. Não perca esse tempo precioso. Se você tem 27, 28, pelo amor de Deus, não perca esse tempo precioso. Não espere chegar até os 40 para cair nesse choque e para daí começar a se preocupar em estruturar uma carreira. Se você tem 35, se você tem 40, se você tem 45, se você tem 50, não é tarde. Paulo Coelho escreveu o primeiro livro dele, que realmente vendeu, que foi O Alquimista, aos 41. E olha o que ele se tornou. Então, o que acontece? Só que a gente precisa quebrar. A gente precisa quebrar. Estava olhando ontem de noite um documentário sobre a ilha de Vancouver. E eu achei engraçado que tinha os bichos que quebravam a ostra, as lontras, elas quebram a ostra em cima de uma pedra. A gente precisa quebrar um pouco essa estrutura que a maioria de nós está, sabe por quê? Porque a maioria de nós, e preste atenção, isso pode ser o seu problema, a maioria de nós está tão escondido atrás do que aconteceu na nossa vida, que a gente nem lembra mais o que a gente quer. O que é estar escondido? Tem tanto entulho na frente na nossa mente, de coisas que deram errado, de coisas que aconteceram e tudo mais, e que a gente está escondido atrás disso. E isso a gente tem que bater até quebrar. Até quebrar. Só que não faça isso. Não faça isso algo sofrido. Faça isso, divirta-se com isso. Sabe, se você não sabe o que você quer da vida, se você não sabe qual é o caminho que você quer seguir, se você não tem essa clareza do seu caminho, não fique ansioso, não fique com medo, não se trave para isso. Sabe o que você faz? Se divirta. Transforme isso numa aventura, transforme nisso numa jornada divertida, porque você é divertido, Então a gente tem que abrir deixar um pouco a neblina das preocupações, a neblina da ansiedade, a gente tem que deixar isso se dissipar um pouco. Quando isso se dissipa, a gente enxerga melhor.
E muitas coisas não ajudam, tá? Muitas coisas não ajudam. Geralmente, quando a gente acorda para essa questão de ganhar dinheiro, quando a gente acorda para esse momento e a gente fica um pouco perdido, um pouco solto, sem chão, a gente começa a olhar em volta à procura de uma saída, tá? Tu tá ali com os 35, de repente, putz, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí você olha, aí você começa a olhar e aí você tá frágil. Nesse momento você está frágil, você está inseguro. E você quer muito uma coisa. Isso é uma armadilha para você se ferrar de vez. Por quê? Porque o que você vai encontrar no mercado? Porque agora você diz, não, eu preciso ganhar dinheiro, como fazer isso? Por um lado, você vai ver pessoas vendendo um estilo de vida. O que é vender um estilo de vida? Ah, elas vão mostrar seus carros, elas estão toda hora mostrando-se na academia, no restaurante caro, sempre arrumados, sempre... Então, assim, elas vendem um estilo de vida com o argumento de que se você fizer o que elas fazem, você terá o mesmo estilo de vida. Então você não entra numa estrutura que vai estruturar a sua vida. Você na verdade entra nesse oba-oba, entendeu? O Steve Covey, nesse livro, ele faz uma distinção muito inteligente. Ele fala isso da ética da personalidade. As pessoas vão te dizer, preste atenção, pessoas vão te dizer que para ter sucesso você tem que mudar a sua personalidade, você tem que acordar mais cedo, você talvez vá ter que começar a tomar banho gelado, porque isso vai mudar a estrutura da sua mente, que talvez você tenha que ter disciplina, talvez você tenha que parar de procrastinar, que você tenha que ter foco. Essas coisas nós já falamos. Isso tudo é importante, mas isso é de uma importância secundária. Aí ele diz que isso é a ética da personalidade. Isso é como você querer acordar mais cedo, acelerar mais, mas indo na direção errada. Isso só vai te levar mais rápido para onde você não quer chegar. E aí ele distingue isso para o lado diz, primário é a ética do caráter. O que é a ética do caráter? É você olhar a base, aquilo que sustenta tudo. Então, por exemplo, se você tem a carreira, se a sua carreira, se a sua atividade profissional é uma atividade errada, você não vai ter disciplina, nós já falamos sobre isso. Você não vai ter foco. Por quê? Porque você não gosta disso que você faz. Você vai ter disciplina, você vai ter foco por outras coisas, mas não para isso. Só que daí você fica se penalizando. Ah, não tenho foco, eu procrastino. Você sempre vai procrastinar aquilo que você menos gosta. Aí você diz, ah, não, mas eu tenho que ter força de vontade. A força de vontade, ela funciona algumas vezes. Mas ela não funciona sempre. A vida inteira. Se você sempre depender da força de vontade, uma hora dessas você vai morrer. Existe a vontade espontânea, você tem vontade espontânea para muitas coisas. Então essa vontade espontânea, ela tem que ser maior. Então por um lado você vai ver, pode ver pessoas que falam muito das coisas, não tem problema de às vezes, eu posto minha casa também, às vezes, mostrando alguma coisa, a gente também não precisa esconder isso, mas não transformar isso num negócio. O que é transformar isso num negócio? Você só falar disso. Essas pessoas que só falam disso, elas vendem o estilo de vida para você. Elas querem te convencer que você tem que ouvi-las por causa do estilo de vida. Isso é uma armadilha, eu não tenho nada contra isso. Eu só estou te dizendo, você vai encontrar esse tipo de pessoas. E essas pessoas, elas geralmente são bem eloquentes. O que eu quero te dizer é o seguinte... Para ter esse estilo de vida, você tem que ter alguma coisa para oferecer para as pessoas.
Essas pessoas, elas oferecem os produtos delas, entendeu? Mas é essa coisa. E aí, por outro lado, que é pior do que isso ainda, são pessoas vendendo utopias. O que é vendendo utopias? Elas fazem você supor que o que te impede de ter sucesso não é o fato de você não saber fazer nada. O que te impede de ter sucesso não é o fato de que você nunca se desenvolveu uma pessoa excepcional em alguma atividade, ou você criou um produto excepcional, ou você é excepcional em gestão. Elas fazem acreditar que o teu problema é uma crença limitante. E que você tem que eliminar essa crença limitante. Ou que teu problema é falta de merecimento. Meu amigo, você pode achar que você merece o planeta inteiro, mas se você não sabe fazer nada, você não vai ganhar dinheiro. Ah, eu mereço. Você não merece nada. Ninguém merece nada. O fato de assim, eu mereço. Não, tudo você tem que construir, você tem que conquistar. Meu Deus, se eu fosse ter o que eu mereço, como é que eu ia saber o que eu mereço, entendeu? Eu mereço, sabe o quê? Eu mereço dar o meu melhor. Eu mereço ajudar você. Eu mereço te ensinar. Eu mereço conquistar o teu respeito. Eu mereço valorizar você. Essas coisas eu mereço. Agora eu dizer, não, eu mereço. E aí você já tá quebrado. E aí eu vou ter que ir agora no shopping pagar a Cara, eu vou dizer agora pra vocês. Eu tenho dinheiro razoável, entendeu? Eu não sou... eu tenho dinheiro razoável. Eu não preciso me preocupar com dinheiro. Mas tu acredita que eu não vou tomar café no Starbucks? Porque eu acho muito caro. Eu faço um café igual em casa. Não é que eu não vou porque eu sou escasso, entendeu? Mas, cara, por que eu vou pagar $10 num café? Ou 7 ou 8 dólares num café? Só pra eu achar que eu mereço? Não, eu mereço fazer o meu café. Eu mereço gastar o dinheiro nas coisas que eu quero. Então, assim, tem que tomar o cuidado, porque o que acontece? Eu não tenho nada contra ninguém, tá? Cada um é livre. Mas eu quero que você cresça. E às vezes a gente perde 2, 3 anos correndo atrás desses pote de ouro no pé do arco-íris, e você vai perder seu tempo. Só isso. Né? Não é que você que você não vai aprender nada com isso, você vai aprender. Agora, entenda que isso tudo é secundário. Isso tudo é secundário. O primário é o seguinte, você sempre tem que se perguntar, o que eu tenho para dar em troca do dinheiro? O que eu sei fazer? No que eu sou expert? No que eu sou especialista? Entendeu? Então, a grande verdade em relação a essas coisas é que ali a promessa é muito grande. E quando a promessa é muito grande e ela não se cumpre, o que vai acontecer? Você se frustra. Toda vez que você se frustra, da mesma forma como as conquistas, elas se sobrepõem, elas vão se compondo. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, tá? Eu sempre gosto de pensar, quando eu digo progressivo, o que é progressivo? As coisas vão se compondo. Se você não sabe fazer uma coisa, você tem esse pequeno obstáculo, e você não sabe como superar esse obstáculo. Aí você estuda, você usa aquelas 4 formas de mentalidade que eu falei, a mentalidade filosófica, você se questiona, aí a mentalidade a mentalidade de cenário, você visualiza, aí você diz, opa, eu quero chegar aqui, mas eu estou aqui, por que esse obstáculo está aqui? Como é que eu posso superar ele? E aí muitas vezes a gente sente a tendência de voltar, mas aí você cria uma visão, usa a mentalidade de visão, e a gente visualiza, não, eu preciso passar.
e aí você começa a elaborar estratégias, você começa... Toda vez que você supera esse obstáculo, quando você sai aqui do lado, não tem mais como você cair abaixo desse nível. Não tem mais. Isso vai se compondo. E isso vai aumentando a sua autoestima, no sentido, você se torna mais confiante, as experiências vão melhorando, e você entra nesse processo onde você vai compondo sucesso em cima de sucesso. Só que essa composição, ela não é como eu desenhei. Ela é uma verdadeira espiral ascendente. Por quê? Porque ela vai aumentando um em cima do outro. Agora, o que acontece? O contrário também é verdadeiro. Você tem que se proteger muito das armadilhas. Por isso que eu escrevi Poder e Manipulação. Não é para te ensinar a manipular, é para você não cair nessas armadilhas. Por quê? Porque a frustração é a mesma coisa. Uma frustração em cima da outra, uma esperança perdida em cima da outra, uma decepção depois da outra, isso é uma espiral ascendente. Quando vê, você está, como as pessoas dizem, no fundo do poço. As pessoas dizem, tem uma mola no fundo do poço. No fundo do poço não tem uma mola. No fundo do poço tem depressão, tem ansiedade, tem medo, tem desânimo, tem desonestidade, tem inveja. Essas são as coisas que tem no fundo do poço. Você não quer ir no fundo do poço para ver se tem uma mola lá. A não ser que você seja meio doido. Então a verdade que eu quero que você entenda nessa noite aqui, nesse novo ciclo, nesse novo processo de conteúdos que nós vamos trabalhar essa semana, a verdade é que para mim e para você, nós que somos pessoas comuns, eu sou comum, você também deve ser comum. Você não é uma pessoa que nasceu de repente com, sei lá, mas para uma pessoa comum é um pouco desafiador você estruturar uma carreira de sucesso. É um pouco desafiador. E eu e você, nós temos que superar esse desafio. Por quê? Porque pensa o seguinte, não importa quanto tempo você ainda vai viver, isso nós não sabemos, tá? Mas vamos supor que você tenha 45 anos, e vamos supor que a sua vida útil seja até os 80, porque o Lula tem 77 anos e se elegeu presidente da República. Com todos os avanços, você é mais jovem, você pode se cuidar mais, você vai viver mais do que isso. Então até os 80 anos, se você tem 45, você tem mais 35 anos de vida. E você vai levar 3 a 5 anos para se tornar um expert se você está no zero. Se você não sabe nada sobre nada, você vai levar 3 a 5 anos para você se tornar um expert. Essa é a realidade com a qual você tem que trabalhar. E você tem que estar entusiasmado por isso. 3 anos? Não, é logo ali. Eu olho para trás. 2019, eu comecei no digital. Tá todo mundo bombando, tá todo mundo explodindo no digital e eu tava fazendo as minhas coisas, cuidando dos meus negócios. Aí eu acho que muitos de vocês até vão se lembrar disso. Aí o Joel, isso foi em 2019, o Joel me chamou para uma live às 5:30 da manhã. Eu não acordo às 5:30 da manhã, tá? Eu acordo quando o papai do céu me acorda. Quando o universo me acorda, eu não gosto de despertador, eu gosto de dormir até que o corpo desperte. Alguns de vocês talvez dormiriam 12, 15 horas a fio, mas eu não. Eu durmo minhas 7, 8 horas, eu me acordo. Mas naquele dia eu coloquei um despertador, eu fui meio sonâmbulo lá na live, e naquela época o Joel já tinha 7.000 pessoas na live, ou 6.000. E aí eu falei lá e a galera foi me seguindo e o Joel disse, cara,
eu vou te trazer para o digital porque você salvou a minha vida. A Maria, ela deve estar aí. A Maria, ela lembra disso. É porque ela estava naquela live. E ele disse, você mudou minha vida com esse livro. Ele falava muito do óbvio que ignoramos. Você mudou minha vida, eu vou te trazer para o digital. Mas assim, aí eu comecei a pensar, cara, o digital pode ser uma maneira de eu escalar o meu conhecimento, de escalar meus produtos. Mas eu nunca fiz nenhuma estripulia, entendeu? Eu sempre fui dando mais para os outros, para os grandes players, ajudando, do que eu mesmo me preocupando. Mas agora, o que acontece? Eu olho para trás, meu amigo, minha amiga. 3 anos, 2019 era anteontem. Então, e nós estamos hoje em 22. Você não sabe disso. Mas, por exemplo, tem Copa do Mundo no Catar. Só que daqui a 4 anos vai ter nos Estados Unidos. Eu falei para a Fabiana, eu ia gostar de ir assistir um jogo, eu gosto muito de futebol, eu ia gostar de assistir um jogo no Catar, mas não vou para lá. Vamos ficar aqui. Eu já estou me programando para daqui a 4 anos ir nos jogos aqui. Por quê? Porque isso é depois da manhã. Então, o que você tem que colocar na sua cabecinha? Parar de pensar para 30 dias. Tu já pensou se em 2025, que seriam daqui a 3 anos, você é um especialista bem-sucedido na sua área? É isso que você tem que pensar. Ah, mas eu estou endividado agora. Você está endividado agora porque 3 anos atrás você começou a fazer cagada com as suas finanças. Nada de grandioso pode acontecer do dia para a noite. E você espera fazer essas coisas grandes por dia para a noite, e você não se planeja a longo prazo e nada acontece. Eu posso te garantir uma coisa, se você definir um caminho, e você começar a se focar nesse caminho, e você começar a estudar qualquer tema, qualquer conteúdo, em 3 anos você vai ser um especialista, a menos que você queira, por exemplo, se tornar um médico. Aí você talvez vai ter que prestar vestibular, você demora mais. Você não vai se tornar um médico do zero daqui a 3 anos. É meio complicado. Mas a maioria das coisas, e também a maioria de vocês não está no zero. As pessoas perguntam, como é que eu começo do zero? Meu amigo, tu nunca começa do zero. Para você começar do zero, a gente teria que te enfiar de volta no ventre da tua mãe e você teria que nascer de novo. Porque você já tem uma estrutura, e às vezes a gente acha que essa estrutura é só negativa, que essa estrutura é só de coisas ruins. Não. Tô te dizendo, se você deixar baixar um pouco a neblina, tirar um pouco essa confusão da sua cabeça, meu Deus, você vai ver, isso vai ser fácil. A única coisa que você precisa, a sua carreira, a atividade profissional, eu vou falar muito nisso, a cabeça vai ficar que nem uma abóbora de Halloween, desse tamanhão. Vou falar muito sobre isso, mas isso vai salvar a tua vida. A sua carreira, aquilo que você faz, o seu trabalho, é a maneira como você ocupa a maior parte do tempo. Você sabia disso? A sua carreira é o que você faz. O que você faz? Se alguém te pergunta o que você faz, o que você responde? Você não vai dizer, eu durmo, eu como, eu corro, eu jogo tênis. Não, porque isso não é o seu, a não ser que seja o teu trabalho. Se alguém te pergunta o que você faz, você vai dizer o que você trabalha. Por quê? Porque é isso que você faz. Então, se o seu trabalho é o que você faz, ninguém quer passar a vida fazendo algo que não gosta, não é mesmo? O que você faz?
É o seu trabalho. O que que você faz? Se alguém te pergunta o que que você faz, você vai dizer aquilo que você faz, aquele que é o seu trabalho. Então, você vai fazer o seu trabalho pro resto da vida. Se você vai fazer alguma coisa pro resto da vida, você vai querer fazer algo que você gosta e não algo que você não gosta. Então, por isso eu estou fazendo esse chamamento, porque está na hora de você olhar para o seu trabalho como algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Você está entendendo? Você olha para isso e você diz, cara, eu quero fazer isso para o resto da vida. Da mesma forma, quando você conheceu sua esposa, seu marido, com quem você casou e que você está casado, você olhou para essa pessoa e você disse, eu quero casar com ela para o resto da vida, eu quero morar com ela para o resto da vida. O trabalho é um casamento. Então, a maioria de nós não leva isso a sério. Amanhã nós vamos estudar algumas características importantes que você tem que considerar. E aí a gente vai começar a balizar o trabalho, aquilo que você faz. A gente vai começar... O que é balizar? A gente vai começar a comparar isso com o que seria ideal para você. E aí você vai começar a descobrir aos poucos, aquilo que é a profissão ideal para você. Aquilo que você verdadeiramente quer fazer. Essa é a coisa mais importante. Talvez, eu sempre digo assim, tem 3 coisas importantes na vida. Uma é aquilo que você escolhe como seu trabalho. Se você escolher o trabalho errado, você vai se ferrar. A pessoa que você escolhe para viver, a sua esposa, seu esposo, se você escolher a pessoa errada, você vai se ferrar. Um dos lugares também, uma das coisas que eu considero assim como sendo uma das coisas mais importantes é onde você vai morar. Cara, se você não gosta do lugar onde você mora, é ruim, a vida não é boa, entendeu? Então, se é tão importante o trabalho, se isso é o que você vai fazer a maior parte da sua vida, então faz sentido você escolher a atividade correta. Porque se você falhar nisso, você vai falhar praticamente como um todo. Você vai falhar como um todo. Por que como um todo? Cara, se você não gosta do que você faz, você não vai ganhar dinheiro. Se você não vai ganhar dinheiro, você não vai ter uma boa qualidade de vida. Mas não é só você não vai ter uma boa qualidade de vida, você não vai poder dar uma boa qualidade de vida para os seus filhos. Você não pode colocar eles em faculdades que eles gostariam de estudar. Se você não gosta do que você faz, até a sua espiritualidade, a sua religiosidade, ela fica um pouco comprometida. Por quê? Porque uma das maneiras mais importantes de você exercer a sua espiritualidade, a sua religiosidade, é exatamente você servir os outros. E a melhor maneira de servir os outros é através do seu trabalho. A sua saúde, aí você diz, eu não... A melhor maneira de você cuidar da sua saúde é justamente você se focar em algo que você gosta, que aí você sempre está feliz, você não está estressado, você não está ansioso. A ansiedade e o estresse são grandes fontes de doenças. Então vocês estão entendendo tudo isso? Porque nessa semana, nós vamos trabalhar muito sobre essa questão. Eu realmente quero que você esteja presente todas as noites. Tem um fator que eu chamo de vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? É o único tipo de competição que eu realmente gosto. Que tem esses dias que são feriadões, que tem esses dias que tem Copa do Mundo, que tem esses dias... Eu gosto de me focar nesses dias para criar uma vantagem competitiva em relação aos outros. Eu sempre fui assim. Eu estudo, eu me preparo, eu me organizo. O Valdir Bündchen disse o seguinte para mim. Cara, eu tinha uns 17 anos quando ele disse. Ele me chama de Jacob. Ele não me chama de Jacob. Ele dizia, Jacob,
Nós vamos treinar com argolas de aço nos tornozelos. Eu disse, Valdir, o que é isso? Cara, o que é sair voando? Voar é liberdade, você está livre. Enquanto os outros estão presos, você está livre. Por quê? Porque você se divertiu fazendo o que tem que ser feito. A Copa do Mundo é o espetáculo dos outros. Qual é o seu espetáculo? Enquanto você estiver na arquibancada torcendo, você não está jogando. Aí você quer ser um torcedor ou você quer ser um jogador. Nada contra você assistir o joguinho da Copa, eu vou assistir também. Mas não precisa ficar 3 dias se preparando para assistir um joguinho da seleção brasileira, entendeu? Galera, boa semana para vocês. Vai lá no princípio, compartilhe. Traga isso para dentro do seu coração. Sucesso é aquilo que atraímos quando tornamos o nosso trabalho, serviço ou produto atraente para os outros. E começa a se questionar como eu posso trazer isso, fazer o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto vistoso, atraente para os outros. Pense nisso. Começa a semana com esse objetivo. Pense naqueles 3 pontos: aceitação, júbilo e entusiasmo para essa semana. Tamo junto, um forte abraço.